Oi, oi, eu saí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Spoiler, esse episódio com certeza vai ter mais do que 10 minutinhos. Então, galera, mais uma vez estamos aqui, mais uma semana, mais um momento de reflexão, de trazer. Então, como eu falei desde o começo dessa segunda temporada do podcast, eu queria trazer coisas mais diferentes. Então, essa semana nós teremos convidados, sim, mais uma vez estamos aqui. Dessa vez, a nossa selecionada é a membro do conselho do Cineclube de Butuca, ela já está rindo. Se você quiser se apresentar, minha querida convidada pode se apresentar. Oi, tudo bem? Aqui é Vida Amorim, vamos dizer, a segunda metade do Lucas na faculdade. Sim, gente, sim. Passamos por muitas coisas juntos. Muitas coisas, gente. E ele me convidou, já tem um tempinho pra participar de um episódio com ele, pra poder falar sobre... Vou deixar pra ti, no caso. Então, gente, se você não está vivendo em cima de uma pedra, e se Jeff Bezos não lhe atacou com a publicidade incessante dele, estreou no último dia 2 de setembro de 2022 a série de Senhor dos Anéis, a famigerada O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Quantos anéis numa frase só? Enfim, ela é baseada na trilogia do J.R.R. Tolkien, mas, na verdade, ela não é exatamente baseada na trilogia, ela é baseada nos apêndices do livro. Mas a gente vai entrar nisso depois. E eu queria fazer muito tempo falar de Senhor dos Anéis aqui no podcast, porque o Senhor dos Anéis ele é basicamente a base de toda a fantasia moderna. Ele é o ponto zero do que a gente enxerga como fantasia. E eu acho que não só, digamos, na literatura, como até os próprios filmes meio que definiram o tom do que é uma fantasia moderna. E eu considero particularmente, e muitos também, que ele é um verdadeiro clássico da literatura. Eu acho que é uma literatura de formação. E a vida, desde o momento que a gente se conheceu, ela era obcecada por seus anéis, com razão. Se você quiser falar um pouco sobre sua condição, acharia ótimo. Então, eu falei pra ti já algumas vezes, e eu acho que inclusive semana passada também, que Senhor dos Anéis talvez não seja muito indicado para pessoas muito novas, assim, para crianças, a não ser que sejam acompanhadas de adultos para assistir, né? Porque, enfim, tem cenas de luta, assim por diante, mas eu tive essa formação, sabe? Desde pequena, porque a minha família em si é muito fã de Senhor dos Anéis. Seja apenas dos livros, no caso dos filmes, como é o caso, assim, do meu pai, por exemplo, ou então puxando, assim, pra parte de literatura mesmo, como alguns dos meus irmãos que já tiveram a oportunidade de ler também. Então, sempre foi uma coisa que... aquele negócio de comfort films, pra mim, Senhor dos Anéis era um deles, com certeza, e... mais ou menos 10 anos atrás eu tive a oportunidade de finalmente ler os livros, né, e... Enfim, foi também algum dos primeiros livros que eu cheguei a ler, seja de fantasia ou, no geral, realmente, assim, de um livro inteiro. Então, é uma coisa, assim, muito... Eu brinco que é um traço de personalidade, porque, enfim, pra mim é um pouco. Não, com certeza. A minha relação com os Senhor dos Anéis, eu primeiro conheci pelos filmes, eu era muito novo, então eu, na minha cabeça, tipo assim, processava as coisas muito a partir primeiro do visual. Eu sempre gostei muito de ler. Mas Senhor dos Anéis foi um dos casos em que eu realmente conheci o filme antes do livro. E, inclusive, tem muita coisa que muito engraçada que eu não conseguia ver Duas Torres, porque o Gollum me aterrorizava e eu achava que o Gollum ia aparecer na minha cama segurando o anel e me matar. E, gente, eu era criança. Então eu era muito impressionável. Inclusive, isso é onde entra essa conversa em relação a não ser apropriado, porque eu morria de medo daquele bicho. Eu também. Pois é. E eu passei anos, inclusive, por algum motivo muito estranho, eu nunca conseguia ver O Retorno do Rei. Toda vez que acontecia alguma coisa, tipo assim, tava passando na casa de algum parente, tava passando, sei lá, na TV fechada ou na TV aberta. Vocês lembram quando a SBT era um surto coletivo em que eles passavam versões estendidas dos filmes? Pois é, eu lembro. E eu nunca consegui ver O Retorno do Rei, até que teve uma promoção da Black Friday dos 3 filmes em Blu-ray por R$30. E eu comprei esse box e eu disse, eu vou ver agora.
E eu maratonei Os Senhor dos Anéis, foi quando eu realmente ouvi. E foi nessa época que eu li os livros também. Porque o meu irmão me deu de presente aquela versão única dos livros, eu li no Natal. Muito bom. E eu Muito acho prático. que... Muito prático. E uma coisa que sempre me marcou de Senhor dos Anéis é muito o universo. Tipo, ele é um universo muito bem realizado. Ele realmente é... Até os próprios livros, eles não são exatamente, digamos assim, a leitura, digamos, fluida de fantasia que a gente tem hoje, porque é como se eles fossem livros de história. Então ele tá te contando um pedaço da história daquele povo, daquele universo. Então eu sempre achei esse aspecto muito interessante. Eu confesso que quando eu era criança eu achava meio maçante o começo. Justamente por esse aspecto, mas eu acho que quando tu abre o livro, tu pensa assim, não, eu vou realmente apostar nisso aqui. Eu vou mergulhar nisso aqui porque isso vale a pena. Eu acho que o livro te recompensa com isso. Então, uma das curiosidades que caso você não saiba, inclusive vida, vamos supor que alguém que está ouvindo isso aqui, quer ver a série da Amazon ou alguma coisa assim, nunca soube sobre o que era o Senhor dos Anéis. Ela sabe que tem Anel, ela sabe que tem o Elijah Wood, ela sabe que tem, sei lá, o Viggo Mortensen ali tá no auge da beleza dele, sabe? Tipo, Sim. literalmente a cultura bissexual é os dois, porque os dois são literalmente... E o próprio romance deles, eu particularmente tenho um problema de continuar de romance meloso, porém, Aragorn e Arwen são o amor encarnado. Aquilo é o que eu quero pra mim. Sabe, amiga? Tipo, eu quero alguém que desista de ir aos portões cinzentos e navegar para as terras eternas de Valinor e que fique comigo até o fim da morte, porque embora a morte seja aquilo que me espera, haverá vida. Você lembra da vida, da cena em que ela fala que haverá vida para o pai dela e por isso ela desiste de ir dos portos cinzentos? Porque eu lembro, porque eu chorava. Porque é lindo, mas enfim, caso você não saiba o que é Senhor dos Anéis, vida, você gostaria de contar para nossos ouvintes o que é, sobre o que fala Senhor dos Anéis? Então, eu ia falar contigo um pouquinho sobre sobre como ele estabelece tão bem esse universo, né, na verdade, Sim. que tu já mencionaste, é uma coisa, assim, incrivelmente vasta. Quando a gente pensa realmente, assim, em questões de universo bem estabelecido, as normas bem estabelecidas, a questão das línguas que ele cria, o Tolkien com certeza é uma referência em todos esses âmbitos, porque, como tu falaste, pode ser uma leitura maçante no início para quem não tá acostumado, mas a maneira, assim, que tu enxergas como tem paixão na forma que ele escreve e que ele estabelece aquilo, nos mínimos detalhes, é simplesmente, assim, impressionante. E é muito interessante também pensar em como ele começa de uma maneira, assim, vamos supor que seja uma escala, primeiro é 1, depois já passa pra 5, depois já passa pra 15, depois vai aumentando, assim, aos poucos, sabe? E definitivamente, quando você pensa logo na questão da sinopse, por exemplo, a minha edição é de 2014, da Martin Fontes, LTDA, e atrás no livro você pode ler: numa cidadezinha indolente do condado, um jovem hobbit é encarregado de uma imensa tarefa. Deve empreender uma perigosa viagem através da Terra-média até as fendas da perdição e lá destruir o Anel do Poder, a única coisa que impede o domínio maléfico do Senhor do Escuro. É uma coisa, assim, tão breve, realmente, assim, ele a síntese, assim, você parar pra pensar, ele começa falando sobre como é uma criatura, assim, que muitos julgam nos livros como, a princípio, insignificante, como é a questão dos hobbits, e elas empregam uma imensa transformação em todo o mundo deles, a partir do princípio de que eles estão responsáveis por destruir simplesmente a síntese do mal naquele universo. Pois é, né? É uma coisa muito interessante que ele faz tanto em O Senhor dos Anéis e o Hobbit também, sabe? De começar justamente com talvez o mais próximo que tenha das nossas pacatas vidas cotidianas, que é simplesmente o condado, que é uma coisa que tá totalmente separada daquilo. Então, quando você tem esses dois protagonistas no início, que é o Frodo e o Sam, que é o acompanhante fiel dele, sendo encarregados dessa missão pelo Gandalf, que é o mago, pra quem não conhece, é simplesmente assim... Eu vou pegar uma palavra que uma amiga minha falou recentemente, um deleite de acompanhar. Um deleite, ok. É uma definição boa, É maravilhoso, assim, de acompanhar. Eu acho que são as maiores representações do nosso cotidiano mesmo, porque eles não se julgam como as pessoas mais... como é que eu posso dizer? Apropriadas para tal missão. Então, você pega eles dois.
E eles têm que atravessar diferentes mundos, diferentes povos, conhecer coisas, assim, das quais eles não foram por livre e espontânea vontade, mas eles têm que passar tudo aquilo juntos. Tem um acompanhamento de amigos que formam a sociedade com eles no primeiro livro, que são outros 7, né? Que formam 9 companheiros no final. E você tem o desenrolar de tudo aquilo também nos outros 2 livros, assim, porque a gente vai falar de spoiler, né? Mas assim. Não, a gente vai falar de spoiler, amiga. Isso não tem problema. Inclusive, fica o aviso. A gente vai falar das coisas que acontecem nos apêndices do livro, que são a base da série. Então, caso você, meu Deus, não sabe o que é spoiler. A gente tem um aviso na capa. Tem um aviso na capa do episódio que tem spoiler. Mas enfim, continua. Então, você vê o desenrolar, assim, de pessoas de diferentes povos se unindo por um bem comum. E de percepções diferentes também, porque você tem, no caso, o Legolas e você tem um Gimli, um elfo e um anão, que já tem aquela questão da rivalidade. Você tem o Aragorn, que é o rei por direito e que a princípio não se apresenta dessa forma, apesar de que no livro, vou estabelecer aqui no livro, ele sabe que ele tem que ser rei, gente, ele quer ser rei, é importante lembrar disso. Você tem o Gandalf, que talvez seja talvez não, ele é o arquétipo do mago, literalmente, o arquétipo da sabedoria. Ele literalmente é a base do arquétipo do mago, sabe? Sim. Ele... Sabe, igual como a Anitta fala que ela é a primeira mulher, o Gandalf é o primeiro mago, sabe? A gente... Mas é verdade, cara, é verdade. É verdade, a gente sabe disso. Enfim, continua, amigo. Sim, o Gandalf, ele... A verdade é que Senhor dos Anéis é, talvez, o maior exemplo da utilização de arquétipos, da existência, assim, de arquétipos na literatura, porque você tem um arquétipo pra tudo, absolutamente tudo, em todos os livros. Cada personagem vai se encaixar em alguma coisa e ele vai representar alguma coisa. Eu acho que dá pra você montar a questão dos arquétipos e colocar o Senhor dos Anéis como os exemplos, sabe? Você tem um Boromir, que é um outro homem de Gondor, que a princípio tem uma certa relutância e resistência a empregar na missão, não em participar da missão em si, mas de fazer aquilo que eles estavam querendo fazer, que era levar o anel para ser destruído. Mas se junta da mesma... De qualquer forma, ele acaba se juntando, porque ele acredita que o povo dele tem que ser representado naquela missão. Você tem os outros 3 pequenos, né, no caso, além do Frodo, que é o Sam, que a gente já falou, o Merry e o Pippin. Lendas. Outra dupla dinâmica. Lendas. Incríveis. Que eles vão justamente porque eles querem acompanhar o Frodo. Eles não vão por nenhum outro motivo a não ser o Frodo e o Sam nessa questão. E eles vão de qualquer forma e decidem ir. Então são pessoas com intenções justificativas, missões diferentes que se unem por uma missão comum. Essa que a gente pode colocar. E cada um tem a sua história pessoal, que também é comentada no desenrolar dos livros, como você já comentou, a história do Aragorn e da Arwen também, tendo como base ele ter morado em Rivendell, Valfenda. Você tem a questão da relação do Boromir com o Faramir, seu irmão, e o Denethor, que é o pai também, que é uma coisa explorada nos filmes, em cenas estendidas, talvez um pouco melhor. Você tem também, enfim, N questões que são jogadas, como a do Gimli com Moria e seus parentes, no desenrolar dos livros, e é muito bom de se acompanhar, porque o Tolkien ele é extremamente detalhista, e pra quem gosta, é maravilhoso de se acompanhar e de ver realmente como ele leva tempo pra poder descrever as coisas, mas a gente entende porque ele leva tempo depois que a gente vê o resultado final. Eu acho que uma das características que eu acho importante do Senhor dos Anéis, quando a gente fala sobre construção de mundo, eu acho que eu tenho uma coisa pra mim, uma coisa que eu falo que eu respeito um livro de fantasia quando ele tem mapinha. Porque se a pessoa se dedicou pro livro pra fazer um mapa, é porque ela realmente acredita naquele universo que ela tem, ela realmente criou aquilo. Então o Senhor dos Anéis não tem um mapinha apenas, ele tem vários. Ele tem linhas do tempo, ele tem definições de coisas de personagem. Então, eu acho que um dos motivos de Senhor dos Anéis perdurar até hoje, além de todas as coisas que você tá falando, é porque ele realmente é um trabalho massivo, que ele existe fora da própria intenção do autor. Tipo, ele existe fora daquilo, do período que ele foi escrito. Tipo, ele é um livro escrito por um veterano de guerra católico nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. E mesmo assim, depois de
sei lá, 80 anos, basicamente, ele é uma leitura que ela continua importante pra hoje. Uma coisa que me pega muito quando eu passei a embarcar em lendo O Senhor dos Anéis, era principalmente como os personagens eles são muito humanos. Eles... esse chamado que eles sentem pra aventura, principalmente da parte dos hobbits, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas dos livros, é porque os hobbits eles são sempre as criaturas mais subestimadas, como tu mesmo comentou, mas eles são sempre os primeiros a realmente ser um chamado pra aventura. Tipo assim, todo mundo tem sempre uma dúvida, mas o hobbit é a primeira pessoa que também tem dúvida, mas ele é a primeira pessoa que avança diante do perigo pra fazer aquilo que é certo. Tipo assim, ele é menor, literalmente, do que todos os outros personagens. Ele tem menos... ele não tem nenhuma habilidade mágica. Inclusive, isso até é uma coisa que os próprios elfos questionam, coisas que tem no apêndice, as habilidades dos hobbits de fugirem. Sim. Porque por um tempo eles realmente acreditam que eles tinham magia, porque não importa o que aconteça, um hobbit sempre sobrevive. Tipo, ele sempre sobrevive. Pode passar o perigo que for, o hobbit vai voltar pra casa porque ele precisa almoçar. Eu adoro inclusive essas motivações que eles têm. Segundo café da manhã. Segundo café da manhã, adoro o segundo café da manhã. Adepto ao segundo café da manhã. Enfim. Eu acho que outra coisa que também que faz com que o Senhor dos Anéis seja memorável são os personagens, além dos hobbits. Nós temos os elfos, nós temos os anões, nós temos o Gimli, queridíssimo Gimli. E... enfim... Sim, eu acho que, como a gente estava comentando, eles são... Quando eu penso, assim, realmente deles serem, talvez, a melhor representação do nosso cotidiano, apesar de terem humanos lá também, né, importante frisar. Sim. E diferentes povos humanos também. Fracassados, sem hit solo, mas continua. Eu acho que é muito porque, como tu falaste... apesar deles terem, vamos dizer, as suas culturas estabelecidas, né, a questão do segundo café da manhã, a importância da comida, dos prazeres da vida, inclusive, que é uma coisa bem comentada pelo próprio Bilbo no livro, né? Bilbo e Cômico. Mas eles também são pessoas muito diferentes. Você consegue ver os nuances de personalidades diferentes que tem ali. Seja a mesquinharia dos sacola-bolseiros em querer pegar a herança do Bilbo, seja Os sacola-bolseiros, eles são literalmente figurantes do caso de família. Sim. Porque a única coisa que eles querem é roubar o dinheiro do Bilbo. Toda vez, não importa, perseguem um coitado. A briga por herança sempre aí. A briga por talher. A mulher, lembra a menina que ela fica pegando os talheres de prata do Bilbo toda hora? Esse é tipo a coisa do personagem dela. Ela fica, quando ela tá colocando os talheres dentro da bolsa, eu sempre morro de rir com aquilo. Sim, e pra gente parar pra pensar, eles não são personagens importantes no livro, mas acaba ficando na nossa mente porque eles têm, vamos dizer, um destaque pelo singelo momento que aparecem, que são mencionados. E como tu falaste também, eu acho que a gente estava comentando um pouco antes de entrar aqui que Senhor dos Anéis é extremamente dramático nos diálogos. Muito. Você vira, acho que a cada 3 páginas vai ter um poema, uma canção de algum povo diferente. Vai ter alguma personagem botando tipo um "uau" com muitas exclamações, sabe, na leitura. Mas ainda assim é uma leitura que continua perdurando, como tu falaste, por muito tempo, até hoje. E eu acho que é justamente porque, através dessa casca assim, de dramatização, você ainda tem personagens muito bem estabelecidos pelo Tolkien e muito humanos, que a gente consegue enxergar. E como eu falei pra ti, eu acho que Senhor dos Anéis daria uma peça de teatro excelente, assim, só transcrevendo tudinho o que acontece lá e ficaria muito natural. E uma coisa que eu comentei contigo, o Senhor dos Anéis não daria apenas uma ótima peça de teatro, mas daria um ótimo musical. Sim. Porque os Anéis tem literalmente uma trilha sonora, como tu falou, tem literalmente as músicas dos elfos, as músicas dos hobbits, as músicas dos povos humanos, os anões têm música. E isso é uma coisa, inclusive, quando a gente fala da série, que é uma coisa que eles trouxeram pra série que nos próprios filmes não tem tanto, e que eles trouxeram essa relação que o povo da Terra-média possui com a música, e eu achei isso muito legal. Porque, literalmente, gente, tipo assim, tem uma parte onde o Frodo e o Sam, eles estão caminhando por uma montanha, eles param pra descansar, o Frodo literalmente fica de pé, olha ao redor e começa a cantar. Literalmente, a história para, porque o Frodo precisa ter um número solo, sabe? Só que diferente dele, a Michelle, ele não é tóxico, então ele tem carisma. Ele tem carisma e ele sabe ler. Ele sabe ler. Meu Deus. Eu não tô errado. Então, tipo, é legal de ver essas coisas assim.
Uma das outras coisas que eu gosto muito do Senhor dos Anéis é porque, enfim, o Senhor dos Anéis, eles não são exatamente 3 livros. Ele é um livro gigantesco dividido em 3 partes. Sim. Então, isso pode ser visto, entre aspas, como um defeito, muitas aspas. Mas os livros, eles não têm final. Tipo assim, o primeiro livro, ele só para. O segundo livro, ele só para e tem um final, quer dizer, tem vários finais, que é uma coisa que o filme também tem. E aí que o livro termina, que ele termina no terceiro livro. Mesmo assim, eu acho que cada livro, ele tem um aspecto muito interessante em relação a ele, porque a divisão que ele foi feita meio que tem 3 temas diferentes. O primeiro, que são, eu acho que basicamente representa a jornada do herói. Tipo, o primeiro livro ele é o Chamado para a Aventura, ele é a reunião desses personagens que não, entre aspas, se batem, mas que se unem em um objetivo comum. O segundo livro, ele é justamente aquele mergulho na escuridão, ele é quando tu mergulha no desconhecido, quando eles enfrentam... Tem a batalha... Tem a separação deles, né? Tem Já a separação deles. É uma diferença dos filmes pro livro é que, por exemplo, o Boromir, ele morre, se eu não me engano, no início do segundo. Então... Ele morre no final do primeiro. Filme. No Primeiro livro... filme. No livro ele morre no começo início do segundo. É uma coisa assim... Tudo começa a dar errado, de certa forma. Na verdade, tudo começa a dar errado quando o Gandalf se perde, mas assim, eu acho que quando você tem também um outro companheiro morrendo na sua frente, também acaba dando todo aquele pesar, né? Inclusive, um parêntese sobre isso. A parte em que o Gandalf, entre aspas, morre... Na verdade, ele morre, mas ele volta. Mas enfim, gente. Quando o Gandalf morre pela primeira vez, e que quando ele luta contra o Balrog, e que é uma coisa que já é citada antes, porque o Gandalf fala que viram esses demônios, gigantes, esses monstros, abissais, etc, etc. E tipo assim, quando a gente sabe alguma coisa de roteiro, por exemplo, Vida, que está se formando em teatro, ela conhece um pouco de roteiro, entre aspas, um pouquinho. Então a gente sabe que quando tu introduz um elemento numa história, tu tem que usar esse elemento. Sim. Mas mesmo assim, tanto no livro quanto no filme, tu não espera que vai aparecer um demônio do fogo gigante e matar um dos personagens mais carismáticos no final do filme. Interpretado por Sir Ian McKellen. Interpretado por Sir Ian McKellen, a Kakura mais lendária de toda a Inglaterra. Lenda. Sério, esta gay fez Magneto e Gandalf. Ela literalmente tem a carreira feita, sabe? Tipo, ela literalmente fez 2 personagens que nunca erraram. O maior do mundo. Sim. Enfim. É um momento de muito impacto. Tipo assim, e tu não espera isso do livro. Então, no momento que o Gandalf morre, tudo começa a dar muito errado pra todos eles. E aquela aventurinha, assim, meio, uau, perigo. Uau, vamos parar pra cantar. Nós vamos ver o Mágico de Oz. Nós vamos ver o Mágico de Oz. Aí é aquilo, sabe? Vai de Mágico de Oz pra Sweeney Todd. Então, é literalmente do céu ao inferno. Muito rápido. É uma boa analogia. Mas é verdade, sabe? É verdade. E eu acho que isso também é uma coisa legal. Tipo, O Senhor dos Anéis é uma leitura leve, mas ela não tem medo de ser séria. Tipo, ela não é, digamos assim, uau, para maiores de 18 anos, vamos colocar sangue e peitos. Não é isso. Mas ela tem uma leitura de impacto. É uma leitura que não é imatura. Tem questões problemáticas também. Mas enfim, é uma leitura que permanece relevante porque ela sabe dosar tanto o drama quanto os momentos leves, sabe? Ela tem aquele senso de maravilhamento, de encantamento que tu procura em fantasia. Porque eu acho meio estranho as pessoas que têm essa tendência meio moderna de querer realismo em fantasia. As falas da minha cabeça, mas no caso seria sobre aquela relação quando ele fala do Gollum. Sim. Que era quando eles estão sentados juntos, né? No livro, eu vou pegar do filme agora, mas nos filmes, quando eles estão sentados juntos em Moria, eu acho que o diálogo é usado no livro quando eles estão no condado ainda. Que era sobre a pena ter segurado a mão do Bilbo. Eu acho muito interessante como ele vai pegando isso e mostrando pro Frodo que todos, de certa forma, têm um papel a desempenhar nessa história. E também tem muita... é uma coisa assim que eu lembro de ver desde que eu era muito criança também, na relação do Tolkien na escrita com a indústria. Que é uma coisa também muito explorada nos filmes, especialmente com Saruman. Sim. Na questão da destruição da floresta, da utilização do metal, da substituição. Assim, o Tolkien nasceu literalmente no século XIX. Ele nasceu não muito tempo depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Então dá pra ver o quanto isso afetou a escrita dele. Tipo, o Tolkien não gostava de paralelos com a realidade. Ele achava que a história dele existia fora da realidade. Ok.
A gente não vai, tipo, descartar a intenção do autor. Porém, não dá pra negar que muitas das coisas que ele trata ali no livro refletem a realidade. Então, a gente tem toda essa questão de como ele via a Revolução Industrial, porque tu vê que os orcs e o exército do Sauron, eles literalmente destroem a floresta, eles não matam só as pessoas, eles destroem Sim. a floresta, eles transformam em metal, transformam em máquina, tudo para poder alimentar as fornalhas das chamas da Montanha da Perdição e para continuar dominando os outros povos, para continuar fazendo aquele colonialismo agressivo. Sim. E é uma coisa que é muito forte dentro da história, porque principalmente quando a gente pega as árvores, porque as árvores são um povo consciente dentro do livro do Tolkien. Não só nos livros, como também na própria vida real. Só que a gente acaba, às vezes, não tendo essa Pois noção. é, tipo, no livro e nos filmes, elas literalmente falam e tem uma sociedade. Então, elas são basicamente uma versão aumentada do que realmente já acontece. É só olhar pra Amazônia que a gente pode ver um exemplo disso muito prático. Mas eu acho que isso também mostra que o Tolkien, apesar dele, entre aspas, talvez não querer, ele colocava essas dores do mundo real dentro da história. Então, eu gosto muito de como também ele aborda o senso de TV que eles têm. Tipo assim, muitos deles têm muito a Sim. perder embarcando numa aventura dessa, e alguns deles sabem que essa aventura não vai ter mais volta, e pra alguns realmente não tem mais volta, porque, enfim, Senhor dos Anéis, por caso você não saiba, não tem o final mais feliz do mundo, tipo, longe disso, na verdade é um final muito agridoce, surpreendentemente, considerando o jeito como a história se faz, assim, ele é um final bem porrada, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele se senta, digamos assim, vou fazer uma coisa pra poder chocar. Tu sente que houve uma construção pra chegar naquele ponto tão tão cru da história, assim, de tão pesado, assim, das emoções estarem tão à flor da pele, de ser uma coisa tão doída. Se você quiser complementar, minha cara. É inerente, né? Como tu falaste, e o Tolkien ele ressalta muito bem no prefácio do primeiro livro. Ele não gosta realmente de alegorias, né? Ele não procura fazer uma coisa estritamente baseada em algo da vida real e essa ser a representação daquela, vamos dizer, daquele povo, daquela situação, no mundo que ele criou, sabe? Mas acaba sendo uma coisa realmente assim, não proposital, indireta, mas acontece que a gente acaba levando aspectos, vamos dizer, quando a gente está escrevendo da nossa vida, pra maneira que alguma coisa acontece no livro, seja a forma que algum personagem se sente, seja, vamos dizer, alguma situação que você acaba... não, eu conheço esse sentimento, então eu vou escrever isso aqui. Eu tenho noção de como escrever esse pesar, essa dor, essa sensação realmente, assim, de não ser o mesmo depois de uma situação que aconteceu na minha vida, porque realmente, assim, viver durante uma guerra já deve ser uma coisa muito, muito intensa. Participar, então, como ele participou diretamente da primeira, deve ter deixado alguma, vamos dizer, marcas, assim, ou passado pelo processo de industrialização. Então, mesmo que ele não tenha esse propósito realmente, ou de outras coisas que aconteceram na vida dele também, acaba que a pessoa ela tem uma noção de como escrever sobre aquele sentimento, de algum modo. E realmente, também, quando a gente vê o final, sabe, é impossível realmente alguém passar por tudo aquilo que o Frodo passou e ele não ser, e ele continuar sendo a mesma pessoa que ele era. E isso vale também para todas as outras personagens. Realmente, assim, inevitável você passar por uma grande situação, por uma grande jornada, você quase morrer umas 40 vezes e isso não mudar a sua vida. Então, por mais que seja um final agridoce, é também o mais apropriado possível pro livro, assim, pra gente ver. Eu acho que o final do Frodo, ele representa basicamente aquilo que talvez mostre muito, porque, enfim, o livro, ele também é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. Então, o Frodo, pra quem não sabe, o Frodo, ele não morre, mas ele morre porque os elfos, eles têm uma coisa que eles vão que é pra terra deles original, que é Valinor, e nessa terra eles não morrem, é uma terra imortal, onde tu vai pra parte que fica no extremo oeste, tu atravessa esse barco pra uma outra, que basicamente fica como se fosse num outro mundo, e é isso, sabe? Tu pode viver tua vida em paz. E o Frodo ganha o direito de viver isso
porque ele basicamente não tem mais alma, porque ele suportou o fardo de carregar um anel, Sim. carregar toda a energia maligna do poder do Sauron, e isso teve um preço muito grande. Tipo, o Sam, que é o companheiro dele, grandes amigos íntimos, ele ganha uma vida, ele ganha uma esposa, ele tem uma família, ele volta pro condado, que era tudo aquilo que ele queria, mas ele perde o amigo dele. Tipo, ele perde o melhor amigo dele, perde a pessoa que ele admira tanto, por causa disso. Por causa que no final, mesmo depois do Frodo voltar pra casa, ele nunca mais voltou pra casa. A pessoa em que ele era se foi. Então, mostra que, tipo, querendo ou não, todo confronto tem consequências. A gente não passa dessas diversidades sem ser mudado de alguma forma. E então, tipo, é uma outra questão que aquilo que eu tinha falado, que é por isso que o livro permanece. Por isso que o livro continua relevante. E, tipo, hoje em dia a gente tem tido algumas questões em relação a como Seus Anéis lidam em relação à raça. E, ok, é complicado, muito complicado. Literalmente não existem brancos, só existem brancos na Terra-média. E que no livro as personagens femininas só ficam fazendo bordado, com exceção da Galadriel, que dá aquele negócio lá pro Frodo, faz aquele discurso que ela faz, e vai embora. E a Elwin? E essa aí é outra questão que a gente vai chegar quando a gente falar dos filmes. Mas, vamos lá, gente. A gente não tá falando do Monteiro Lobato, sabe? Tipo, não tá falando de... Aqui não é o Monteiro Lobato, não estamos entrando, não é o Lovecraft. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto que sim, é importante que a gente discuta essas questões dos livros raciais, discuta a relação das mulheres. Não trate isso como se fosse, ok. Porque não é ok, mesmo ele sendo... eu acho que esse argumento de, ele era uma pessoa da época dele, é um argumento meio... sabe, meio... Mas eu sinto que é importante que a gente entenda que as histórias, tal como as pessoas, são coisas complexas, sabe? A gente pode extrair aquilo que é bom e a gente pode filtrar aquilo que não é bom e a gente pode discutir aquilo com maturidade, porque a gente não pode simplesmente dizer apagar, sabe? Tipo assim, se você quiser, entre aspas, cancelar O Senhor dos Anéis, você não vai conseguir, porque O Senhor dos Anéis, como a gente comentou, é literalmente a base da literatura de fantasia moderna. Ele é a fundação do gênero. O Senhor dos Anéis é o motivo que a gente tem o RPG, a gente tem o famoso Dungeons and Dragons, é o motivo que existe. E qualquer livro de fantasia hoje em dia. Mistborn, é por isso que a gente tem Game of Thrones, é por isso que a gente tem todas as outras séries de fantasia. Eragon, quem lembra de Eragon? Saudades de Eragon. Por um dia de Eragon, agora, não vai? Beijo Eragon. Vai ter, mas a Disney Plus, a gente não confia. Enfim. Então, tipo... Eu acho que reconhecer o legado daquilo é um jeito da gente poder reexaminar a história daquilo, reexaminar de onde veio aquilo, mas não buscar simplesmente fingir que aquilo nunca existiu. Senhor dos Anéis sempre vai existir e as gerações que vivem vão continuar lendo Senhor dos Anéis, principalmente se essa série nova fizer sucesso. Porque o pessoal vai aproveitar que essa está na Amazon Prime Video, vai olhar, olha só, vou abrir aqui no site da Amazon, vamos comprar esse boxzinho aqui. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Tipo, pelo amor de Deus. Então... eu fico feliz de estar revisitando o Senhor dos Anéis, fico feliz de a gente estar falando do Senhor dos Anéis, dos livros do Senhor dos Anéis. E... inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui, mas a SDA, Underline Sociedade, que é um Instagram que eu acompanho, com 27 mil seguidores, postou, deixa eu ver, anteontem, que teve 25 milhões de... como é que eu posso dizer mesmo? De pessoas que assistiram realmente. No mínimo foi isso, né? Porque, enfim, tem gente que assiste junto, como é o caso meio da minha família, né? Não só isso, além disso, dos 25 milhões, saiu... foram 3 bilhões de visualizações. Pra vocês terem noção, no final de semana de estreia de Stranger Things, a 4ª temporada, tem muitos problemas. Mas enfim, no final da estreia, eles fizeram 7 bilhões na estreia. Mas eram, por exemplo, 7 episódios. Então, o Senhor dos Anéis fez 3 bilhões com 2. Então, assim, a série já está fazendo sucesso, as pessoas já estão assistindo o Senhor dos Anéis. Depois o Jeff Bezos enfiar propaganda em tudo canto é canto, realmente deu resultado. Obrigado. Obrigado, Jeff. Mentira, gente, não se agradece a bilionário. Mas, enfim, Tudo começou com a forjadura dos Grandes Anéis. 3 foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres.
7 aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E 9 anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder. A lenda se tornou mito. E durante 2.500 anos, o anel ficou totalmente esquecido. Até que surgiu a oportunidade e seduziu um novo portador. Trazendo agora um pouquinho para o audiovisual, Sim. Senhor dos Anéis teve filmes, como a maioria das pessoas sabe, como existe, né, o famigerado meme de que é um filme de sono. É porque 3 horas. 3 horas de filme. Aí foi ver 3 horas de Vingadores e não reclamou, né, amor? Viu 4 horas de Liga da Justiça de Snyder Cut e não reclamou, né, amor? Não é? Isso não é verdade. Não é verdade, gente, pelo amor de Deus. Trazendo um pouquinho, falando brevemente dos filmes, eu acho que os filmes eles têm uma qualidade muito interessante também, que eles trazem a fantasia clássica dos Senhor dos Anéis para um público moderno. Sim. Eles dão uma atualizada, em casos que você não esteja vendo toda a repercussão negativa de incels, pessoas racistas que está rolando com os Senhor dos Anéis, porque vamos, sem mil rodeios, exatamente o que está acontecendo. Uhum. Em 2001, estava acontecendo a mesma coisa já. Se você procurar comentários online, se procurar repercussão, tinha gente tirando sarro do Orlando Bloom como Legolas, porque ele era, entre aspas, feminino demais pra ser o Legolas, que um ator teen não servia. Sim, gente, 2001, Orlando Bloom era um ator teen. Que Liv Tyler não servia pra ser a Arwen só porque ela era bonita. Argumentos assim desse nível, que o fato da Arwen ter uma sequência de ação que no livro é um cara aleatório. Quem é que salva o Frodo naquela parte dos... Glorfindel. Na verdade, o Frodo ele meio que vai sozinho no cavalo, né? Mas enfim, foi o Glorfindel. Enfim, imemorável. Imemorável. Ninguém lembra do Glorfindel. Eu acho que é uma característica interessante no caso dos filmes, né? Porque, pelo menos quando, mais de 20 anos depois que foi lançado o primeiro filme, a gente vê Senhor dos Anéis, a trilogia no caso, né, audiovisual, como uma adaptação boa que não se prendeu aos mínimos detalhes. E é uma coisa assim muito interessante, porque eu acho que quando a gente pega os fãs hoje em dia, as mudanças foram bem aceitas, né, de alguma forma. Como assim é o caso da Arwen salvar o Frodo no filme, porque a gente entende que é uma maneira de introduzir a personagem, de dar mais tempo de tela, de dar um papel talvez mais relevante no filme. Porque, querendo ou não, muita coisa que a gente sabe dela com o Aragorn acontece assim, a partir de apêndices. Então é uma maneira assim, de tornar aquele personagem mais presente e ao mesmo tempo também, como é o caso do Glorfindel, que iria aparecer estritamente naquela cena, de não ter que aparecer só naquele momento pra depois nunca mais, sabe? É tipo eles terem cortado, por exemplo, o Tom Bombadil de todas as adaptações. Isso também. Inclusive, isso é uma divisão dentro do próprio fandom sobre o Tom Bombadil. Sim. Tópico Tom Bombadil, show de Tópico horrores. Tom Bombadil. Enfim, não show de horrores porque eu adoro o Tom Bombadil. Inclusive, se eu fosse fazer uma série de TV de Senhor dos Anéis, eu faria uma sitcom. Ele seria literalmente o Tom Bombadil, passando caixinhas douradas. por todos os eventos grandes da Terra-média, enchendo a cara e simplesmente andando pelos locais sem ser afetado por nada. Porque os livros meio que deixam entender que ele é uma entidade fora do tempo. Tipo assim, não fica muito claro se ele é um mago ou se ele é meio que um Valar. É uma coisa muito estranha que fica muito dúbia, que ninguém... Fica muito no ar, né? Fica muito no ar o que ele é. Tom Bombadil? Quem é Tom Bombadil? O que é Tom Bombadil? O que é Tom Bombadil? Eu gosto de Tom Bombadil. Covardes que nunca souberam colocar Tom Bombadil no lugar. Covardes. Tom Bombadil, ele é literalmente o único personagem camp de Senhor dos Anéis. Ele literalmente não quer saber de absolutamente nada, ele só quer beber e contar as histórias dele. Ele some e vai na mesma proporção. Então, tipo assim, eu entendo o fato de terem cortado ele, porque ele não serve pra narrativa, ele tá lá. Mas é um personagem que eu acho ele muito carismático, eu acho ele muito memorável. E eu espero que quando porque, enfim, você não sabe quantos anos Tom Bombadil tem.
Então, se eles quiserem meter Tom Bombadil na série nova, que se passa milhares de anos antes dos eventos da trilogia, eu não acharia ruim. Eu quero ver o nosso alcoólatra tacando o terror na Terra-média, porque ele serve carisma, sabe? Ele serve entretenimento. E eu acho que os filmes, eles falam isso de adaptação, a gente cortar o Tom Bombadil e dar mais espaço, por exemplo, para Arwen, dar mais espaço para Elwyn, dar mais espaço para própria Galadriel. A Galadriel, enfim, você não vai ter Cate Blanchett no seu elenco, você não vai usar Cate Blanchett. A não ser que seu nome seja Taika Waititi, você já fazendo Thor Ragnarok. Mas, se você tem Cate Blanchett no seu elenco, você vai usar Cate Blanchett. E eu acho que os filmes, eles usam bastante a Cate Blanchett. Principalmente porque ela é meio que a narradora dos 3 filmes, ela narra o começo do primeiro e o final. Então ela está lá presente, fazendo com seu carisma. Então... é uma figura bem emblemática, né? É uma figura muito emblemática. E é impressionante como ela... eu não lembro exatamente quantos anos a Cate Blanchett tinha quando ela gravou O Senhor dos Anéis, mas eu acredito que ela, no máximo, estaria nos primeiros anos dos seus 30, por aí. E eu acho... e ela já entra, assim, com tanta potência, sabe? Basicamente fazendo toda uma leitura dramática no início, onde ela nem sequer aparece narrando, a gente só ouve a voz dela e fica pensando, meu Deus, é a Cate Blanchett, sabe? Então, eu acho muito impressionante como eles conseguem usar dela, da Liv Tyler também, em momentos, da Miranda Otto também, pra poder criar realmente essa potência em muitas cenas, porque a Liv também, ela tem uma voz muito bonita, assim, pra se narrar, ela chega assim... eu amo como que eles passam a maior parte dos filmes falando em élfico, e eu amo que eles atuam muito bem falando em élfico, tipo, é lindo. Toda a relação dela com Aragorn é uma relação muito bonita, porque é um romance falado da tragédia, porque é estabelecido dentro dos livros de Senhor dos Anéis que nunca dá certo humano e elfo. Tipo, nunca. Coitado. Coitados. Enfim, eu acho que esses elementos também fazem com que o fato do filme preferir muitos efeitos práticos em vez de ser essa orgia de CGI que hoje em dia a gente tem no cinema, que fica amputada nisso toda hora nisso, e o fato dos filmes terem tido um tempo de pós-produção gigantesco. Pra quem não sabe, o elenco se mudou pra Nova Zelândia e ficaram gravando. E eles fizeram tal como os filmes... por 2 anos, né? Por 2 anos. Eles gravaram os 3 filmes de uma vez. De 98 a 2000. Então foi basicamente como se estivessem gravando, como se tivessem feito tal como o livro, sabe? Então eu acho que o Peter Jackson, que por sinal o Peter Jackson, ele vem no histórico de filmes B de terror, que eu acho isso muito legal. Então ele trouxe muito dessa dramaticidade e do timing de fazer um filme de terror pra fazer um filme de aventura, pra fazer um filme de fantasia, e isso eleva muito o material que ele tem. E ele se perdeu quando ele fez o Hobbit, sim, ele se perdeu. Mas é aquilo, nunca aconteceu nos filmes do Hobbit. Não, pior que não, eu sou uma pessoa... nunca aconteceu. O primeiro é uma adaptação muito boa do livro, eu diria até. Amiga, o primeiro, amiga. O primeiro, mas o o único filme que a gente tem as músicas dos livros. Covardes. A gente queria covardes que não colocaram essa... Se Hobbit, o primeiro filme do Hobbit fosse um musical, mas se tivesse a trilogia do Hobbit e eles mudassem de gênero a cada filme, tipo, o primeiro filme sendo um musical, o segundo filme sendo um filme de terror, e o terceiro fosse uma comédia romântica, mentira, também não combina com Matar os 5 Exércitos. Mas é isso, sabe? Tipo, eu acho que um dos problemas dos filmes do Hobbit, que não existem, mas se eles existissem e fossem feitos entre 2012 e 2014, é que eles perdem aquele senso de aventura e eles querem fazer, tipo, mais e melhor, sabe? Tipo, vamos fazer essa grande batalha, vamos fazer, tipo assim... O terceiro filme tem um xingamento homofóbico do nada. Tipo, fadinha da floresta, do nada. E eu tava tipo assim, cara, os anões eles têm mais tensão homoerótica do que os próprios elfos. Então eu tava tipo assim, que isso, bicho? Do nada metendo essa. Pensamentos pensantes sobre isso. E, aproveitando que a gente já comentou sobre os filmes, vamos falar um pouquinho sobre a série, né? Aí, por que falar sobre a série nesse exato momento? Achamos que a guerra tinha finalmente acabado.
Hoje, uma era de paz começa. Achamos que a felicidade seria eterna. Achamos que a nossa luz nunca se apagaria. O céu está estranho. É agora, Galadriel. O momento que temíamos. O mal não dorme. Ele aguarda. Além da escuridão, como uma sombra tentadora para nos enterrar sobre a montanha. Ele não tem um só nome, tem muitos. Já ouviu falar dele? Ouviu falar de Sauron? Se esse mal em ascensão não for detido, ele irá nos dominar. Encontre a luz e a sombra não. Bom, primeiro, pelo mesmo motivo do qual eu submeti a ler A Hipótese do Amor, porque eu preciso de engajamento. E porque, felizmente, eu não preciso fingir e dizer que eu gostei da série. Porque eu verdadeiramente acho que a série, talvez, se tudo der certo, ela seja a melhor adaptação do trabalho do Tolkien, que menos usa coisas diretas do Tolkien. Porque... Eu vou te dar tua deixa. Eu acho que uma coisa que a série entende, e que os filmes do Hobbit não entenderam, é que a graça de Seus Anéis é tu ficar encantado com aquilo. E não apenas ficar encantado com aquilo, tu tem um senso de gravidade e um senso de aventura. Isso é uma coisa que os filmes do Hobbit perderam nos Seus Anéis e literalmente mancharam a própria marca da coisa. E algo que me surpreendeu muito assistindo a série, mesmo os 12 episódios sendo um caráter muito introdutório, é que eles têm esse senso de tanto de peso dramático e de que tu tá testemunhando uma aventura de uma larga escala. Você literalmente, ele parece uma novela do Gilberto Braga, tem vários núcleos, e tem um núcleo mais classudo, sabe, que seria como se fosse o núcleo do Leblon, no Rio de Janeiro, que é o dos elfos. A gente tem o pessoal que mora ali num bairro menos favorecido, no caso, são os pés peludos, que são os ascendentes. Acho que é uma... Ascendentes. Os ascendentes dos hobbits. Eles são o povo que vai virar hobbits um dia. Nós temos... Ainda não apareceu, mas vai aparecer o que são as terras humanas. Que temos o povo de Númenor. Tô muito ansiosa. Númenor é uma cidade muito importante dentro do lore dos Seus Anéis. Inclusive, dá um contexto básico. Essa série nova da Amazon, ela se passa durante a Segunda Era da Terra-média. São milhares de anos antes dos eventos da trilogia. A trilogia se passa na Terceira Era da Terra-média. Sim. Então, a Segunda Era da Terra-média é um período onde ela era mais... Digamos assim, o mundo não estava quebrado como ele se quebrou. Então, nós temos magia de um jeito muito mais intenso. Não era tão raro como é raro na Terceira Era ter magia de uma forma tão proeminente como é na Segunda Era. As pessoas eram, digamos, entre aspas, tinham preconceitos muito mais enraizados. Uma coisa que a série mostra é muito a relação que eles têm com os elfos. Como a guerra dura... As consequências da guerra contra o primeiro Senhor do Escuro, que é Morgoth, ou como a mulher, a Galadriel, que é uma atriz galesa, fala Morgoth. Adoro esse sotaque dela. Lindo, o sotaque é maravilhoso. Os humanos, eles veem os elfos como basicamente essa força opressora de ocupação. Porque muitos deles não lembram do começo da guerra, porque se passaram séculos desde que ela começou pela primeira vez. Então eles têm uma relação de, como diria de Carol Conká, de manimosidade. Manimosidade não muito legal entre os humanos e os elfos. Eu acho que uma das forças motriz da série é que ela entende isso, mas ela traz isso para uma audiência mais... uma audiência atual, mas sem perder o que faz Senhor dos Anéis especial,
E tipo assim, eu vi gente falando que, mas é uma história muito... não tem tons de cinza. O bem e o mal, ele é muito na cara. Claramente mostra como é. E a minha resposta para isso e daí, meu bem? É a característica, né? A grande marca. Você não pode adaptar o trabalho de um autor como Tolkien e fugir de tudo aquilo que ele busca nas obras dele. Ele deixa tudo muito bem específico, apesar de ainda ter personagens que são bem dúbios, de certa forma, como as pessoas têm interpretações diferentes acerca do Sméagol, por exemplo, ou de homens como Denethor. Ou da própria Galadriel. Sim, mas eu acredito, assim, que é a questão do caráter de imersão da série, sabe? Nesses 2 primeiros episódios, que, como tu falaste, foram introdutórios, a gente teve uma sensação, assim, de realmente estar mergulhando numa coisa completamente nova e completamente diferente do nosso mundo. É como se Pangeia tivesse acabado de se dividir, de certa forma. A gente ainda não tem as coisas muito bem estabelecidas ou muito mais nítidas como são que em Senhor dos Anéis, que se passa no final da Terceira Era, inclusive, né? Quando acaba as aventuras do Senhor dos Anéis, inicia a Quarta Era já, então são anos e anos e anos de diferença. E eles têm uma oportunidade muito grande, porque, por exemplo, falando por mim, eu não tive a oportunidade de chegar a ler o Silmarillion ainda, diretamente da fonte, e a grande maioria dos apêndices que compunha a série, mas eu sempre, como eu gostava muito do universo, eu procurei pesquisar muito desde o início. Eu era aquela pessoa que assistia os bastidores dos filmes direto pra poder saber por que eles fizeram de tal forma. Ou então era uma pessoa assim que acabava descobrindo que não tinha sido Arryn que tinha salvado, e sim o Glorfindel na internet, antes mesmo de conseguir os livros. Então eu sempre fui uma pessoa assim muito curiosa nesse aspecto de procurar. E um canal, por exemplo, que eu vou também recomendar, inclusive pra quem também, assim como eu, não tem como ainda ter o material em mãos para poder ler diretamente, mas quer saber mais do universo, Tolkien Talk, se eu não me engano, esse que é o nome do canal no YouTube. Tem um conteúdo muito bacana e muito de caráter, assim, de explicação, é como se fosse uma aula mesmo, sabe? Tem 3 criadores diferentes de conteúdo participando, e eles fazem vídeos sozinhos, fazem vídeos juntos falando sobre os filmes, sobre a adaptação da série, e eles falam muito assim, eles comentam muito sobre a obra do jeito que ela é, sabe? Sem necessidade de fazer, talvez, análises, apesar de que também tem isso em outros vídeos, mas isso, por exemplo, me ajudou muito em questão de imersão mesmo, de conseguir assistir coisas que eu ainda não tinha tido a possibilidade. Então eu recomendo. E uma coisa assim que eles têm muita a oportunidade é de realmente assim ter essa liberdade, uma liberdade poética, sabe? Todo mundo vai entender essa liberdade poética, porque apesar de você ter os apêndices, de estar se baseando lá, entre outras várias coisas, ainda assim não tem coisas assim tão definidas e tão, tipo, isto, pá, acabou, sabe? É desta forma, porque, com certeza. Como, sobre a Galadriel, por exemplo, existem muitas coisas que se pode realmente fazer, porque não tem uma coisa assim de tipo começo, meio e fim. Foi isso aqui que sucedeu na vida dela, não. Querendo ou não, tem aqueles pontos, assim, onde fica uma página em branco e você pode notar, assim, que dá pra dar uma pincelada disso aqui, dá pra fazer tal coisa nessa forma. E querendo ou não, é uma adaptação pro audiovisual e pro ano de 2022, então eu acho que vai ser um trabalho muito bom deles de manter a essência, manter o tom e manter as características, mas ainda assim tendo liberdades poéticas que, pelo menos acredito assim que grande maioria das pessoas que gostam da obra vão entender, porque continua sendo uma transcrição para o audiovisual, sabe? E para um tempo completamente diferente. Eu acho que eles tomaram uma escolha, por exemplo, os eventos da Segunda Era, eles ocorrem durante várias centenas de anos. Ela dura vários milhares de anos.
E uma das coisas que eles mudaram dos apêndices dos livros é porque eles colocaram tudo no mesmo período de tempo. E assim, é uma decisão, digamos assim, muito grande, uma mudança muito grande do livro, mas eu acho que se você adaptar uma narrativa para uma ficção serializada, ou seja, você transformar literalmente esses apêndices, esses pedaços de linha do tempo, se você for ler, literalmente ele conta de uma forma, narra de uma forma corrida pedaços de que aconteceu, como se fosse literalmente um livro de história, e você tem uma linha do tempo, né? Tipo assim, fizeram isso aqui, Sauron fez isso aqui, Sauron fez isso aqui. Mas existem vários buracos naquilo. Então, o fato da série se preocupar em ter realmente pegado e tomado essa decisão de colocar tudo isso na mesma linha do tempo, de ter personagens novos, tanto humanos quanto elfos, de ter usar outros personagens mais famosos, como a Galadriel, como o Elrond, o pai da Arwen, colocar eles nesse coisa, pegar outros personagens que são icônicos dos livros, que é o Gil-galad, que é o Alto Rei dos Elfos, pegar o Celebrimbor, que é lá o grande... Ele é como se fosse um artífice, né? Forjador, que ela lembra, o forjador dos anéis. Ele é o forjador, coitado. Coitado. Pegar o Sauron, por exemplo, o Sauron, que é um personagem que ele nunca apareceu direito. Ele é o grande vilão do Senhor dos Anéis, mas ele não tem falas. E basicamente ele fala, 2 vezes durante os 3 filmes. Quando ele não tem aquele negócio do dentro do Visão do Anel, que é o do olho gigante. Então, eu acho que a série tem uma qualidade muito boa de explorar e aprofundar tanto personagens novos, quanto pegar esses personagens clássicos que não têm voz e transformar eles dar uma substância pra eles. Porque são... o Sauron, ele é um adversário muito interessante, porque ele tem poderes mágicos excepcionais, ele tem uma habilidade de se metamorfosear, ele é um metamorfo, mas de muitas formas. Mas ele vence as pessoas na base da lábia. Eu acho isso incrível. E é impressionante como eles já estão criando toda uma ambientação pra todo o medo que ele inflige também, porque só de... A gente pode pegar em pedaços do trailer também, quando ele fala, você já ouviu falar de Sauron, e corre aquele arrepio assim na nossa espinha, porque a gente fica tipo, meu Deus. Só que as pessoas não... E o legal é que as pessoas não conhecem o Sauron. Tipo assim, a gente tem tantos vilões icônicos, assim, e o Sauron é um vilão icônico, mas ele é o único vilão icônico que não tem uma voz. Ele literalmente é uma narração em uma outra língua. E um olho gigante. É isso que as pessoas pensam que o Sauron Nos filmes. Mas o livro do Sauron também não tem muito espaço. Sim, não, mas ele tem uma forma bem enfraquecida, se eu não me engano. Aqui a gente vai poder ver ele no auge dele, sabe? Tipo assim, pra quem não sabe, a história de Númenor é uma cidade muito importante, porque ela era, digamos assim, a mais evoluída das cidades humanas. E Sauron faz eles de gato e sapato nos apêndices do livro. Incrível. É uma coisa assim... Então, eu acho que trazer esse período da Forja dos Anéis, do Sauron, basicamente enganando toda a Terra-média e tacando o terror, e mostrando de novo as pessoas tendo que superar os preconceitos que elas têm em relação a isso, para poder se unir com esse mal comum, é uma oportunidade narrativa excelente. Eu acho que tanto em termos de escolha, pensando em, digamos assim, negócios de vamos ter que fazer uma série de Senhor dos Anéis. Nós não temos os direitos do Senhor dos Anéis, porque não estava à venda na época, e nós não temos os direitos do Silmarillion, que também não estava à venda na época. A gente pode comprar os apêndices. Aí eles compraram os apêndices. Por 200 milhões de dólares, eles compraram os apêndices de Senhor dos Anéis. O que a gente vai fazer com os apêndices de Senhor dos Anéis? E eu acho muito interessante que eles literalmente olharam esse negócio e perceberam esse buraco na história e perceberam, cara, a gente pode fazer uma coisa aqui. E até agora eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, tipo, falando só como alguém, por exemplo, de fora. Não é o meu caso, mas se fosse falar com alguém de fora, eu diria que eles fizeram muito bem o serviço de te envolver naquele universo. Sim. De tu assistir e ficar, caramba, isso aqui realmente é uma outra coisa, é um outro sabor. Então, é bom que a gente esteja numa era que a gente tá vendo adaptações de fantasia que antes a gente não podia ver. Por exemplo, mais cedo esse ano nós tivemos Sandman.
Sandman, que é literalmente considerado por muitos anos um quadrinho que não era possível de ser adaptado, e ele virou uma série de TV de grande orçamento, fez sucesso, está fazendo sucesso, e eles cedem muitas coisas. O próprio Neil Gaiman, que é o autor dos livros, que também foi influenciado muito por Tolkien, ele mesmo falou que na hora de adaptar para televisão, tu não pode ter um preciosismo, porque existem coisas que funcionam na literatura que não vão funcionar no livro. Sim. Tipo, se eles fossem adaptar a Segunda Era da Terra-média como é nos apêndices, seria literalmente, como assim, um pouco de personagem, todos eles morrem, passa 100 anos de novo. Aí acontece uma coisinha aqui, todo mundo morre, passa 100 anos de novo. Sabe? Não tem como tu fazer um envolvimento emocional. Sim. Então, apostar trazer esse diálogo mais próximo de uma narrativa serializada, mas sem perder o senso do livro, sem perder aquilo que faz o livro especial, eu acho que é a maior força que essa série tem até agora, além dos visuais, porque, meu Deus... Meu Deus. Pra quem não sabe, essa série chegou com o estigma de série mais cara já feita, de todas as séries, e realmente você consegue ver isso. Você consegue ver que essa série custou dinheiro. É uma obra cinematográfica jogada na televisão. A Amazon fez Cinema 2. A Amazon fez Cinema 2. Cinema 3 vem aí em julho com Barbie da Greta Gerwig, mas Cinema 2... Cinema 2 veio aí com a Amazon. Então, eu tô muito empolgado pela série. Eu e a Vida, a gente tava literalmente falando como a gente ficaria insuportável quando a série estreasse. Sim. Porque literalmente não saberia falar de outra coisa. A gente fala para as pessoas verem também. É o que eu falei pra ti, é traço de personalidade. E agora que estreou, eu vou ficar muito mais chata. O meu MBTI é literalmente o MBTI do Tolkien, que é aquele teste de 16 personalidades. Então, era o destino dizendo o que viria por aí. Então, eu estou muito feliz que a gente tá tendo essa grande onda de emoções de fantasia. Sim. Teve House of the Dragon também, mas a gente não vai falar sobre ela. Agora? Talvez... Não, eu já falei, amiga. Já chega. Ok. Já chega. Eu tô assistindo, a gente tá legal, mas chega. Não, é porque eu acho que muitas pessoas, assim, que não tem essa conexão com o Senhor dos Anéis, talvez não tenha realmente a noção da importância que os livros tiveram pra onda de fantasia que veio depois e que os filmes tiveram pra onda de filmes que veio depois. Sim, porque sim. fala-se muito também, muitas pessoas comentam sobre como o Senhor dos Anéis, ele conseguiu... É uma obra de fantasia com 17 Oscars no total, da saga inteira. E eles sendo consideravam... o último com 11 Oscars, o filme mais premiado, junto com Titanic e Ben-Hur. Ben-Hur. E Senhor dos Anéis, por muito tempo, era considerado inadaptável. E uma coisa que eu acho engraçada é que o filho do Tolkien, ele odiava os filmes. Ele dizia que eles eram fantasias de um garoto adolescente chorão. Ele não gostava do filme. Então, é uma prova que a gente pode ver com o mesmo... hoje em dia, as pessoas endeusam os filmes e tal, gostam muito deles. Mas é interessante ver como mesmo naquela época, Senhor dos Anéis sempre causa um burburinho. Sempre causa um burburinho. Porque tudo acaba tendo, né, essas brigas por tópicos ou por opiniões, assim, questão de adaptação é inevitável. E o que eu acho engraçado é porque a série, ela realmente se propôs em focar na história, sabe? E literalmente você assiste dos episódios, você percebe que estão tentando criar uma história ali que realmente seja uma coisa que o Tolkien fosse gostar. E eu acho triste que as pessoas não estejam apreciando isso. Tô muito feliz que a série tá fazendo sucesso, saindo pra fora da bolha, que as pessoas estão assistindo. Mas eu queria que ela tivesse um pouquinho de paz. porque, cara, é muito legal que todo mundo tá empolgado ali. Todo mundo, claramente, eles estão, dando 110% pra fazer a série dar certo. Claramente, eles gostam muito do Tolkien, gostam do trabalho dele. Isso se reflete tanto no figurino, quanto na fotografia, quanto na trilha sonora, quanto no uso de CGI, quanto de efeito prático, porque tem muito set prático nessa droga dessa série. Eles são lindos. Eles são lindos. É um trabalho, é uma fusão muito bem feita. Sim. Fica tudo muito harmônico, né, de se ver. E eles trazem muito da arquitetura do estilo visual dos filmes, mas eu gosto que eles têm coisas que só tem no livro que eles trouxeram pra série.
Tipo, quando aparece aquele negócio que, o que forjou esse Silmarillion, literalmente eu fiquei tipo assim... Eu fiquei... que o Morgoth roubou... O Morgoth aparecendo só a sombra dele e eu já, meu Deus. Não, olha, aquilo ali... A cura da depressão, amiga. Setembro Amarelo chegou e a Amazon me deu motivos pra continuar. Sim. Obrigada pela empatia, Jeff. Não, brincadeira, obrigado não. Mas eu acabei esquecendo o que eu ia falar por um instante, meu Deus. Eu realmente esqueci. Meu Deus. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Encerrar? Não, deixa eu só lembrar aqui. Tá. Eu vou cortar, relaxa. Era com relação... Meu Deus, sumiu da minha mente, pera. Era com relação... Cultura... Deixa eu anotar. Eu tinha falado do filme, eu tinha falado das coisas dos livros, o que era, mulher? Nossa, fugiu total da minha mente. Era alguma coisa relacionada ao CGI. Dos efeitos, eu falei que tinha... Sim, me lembrei. Tá bom. Então, continuando aqui que eu ia falar pra ti, era mais especificamente assim, sobre o tempo de produção da série. Realmente, Sim. a gente tá num tempo assim que estão ocorrendo muitos debates, pelo menos na internet, com relação ao uso de CGI em séries, né? Porque as pessoas... muitas produções saindo ao mesmo tempo, e muita gente tem críticas acontecendo, e eu penso assim... que a série continuando, muito provavelmente não vai ser uma coisa assim de sair esse ano e ano que vem já vai ter a próxima temporada, porque o preciosismo que tá tendo com a produção inteira, eu acredito assim, que se eu tiver que esperar mais 2 anos pra sair uma nova temporada, eu vou esperar tranquilamente, porque o resultado disso tá saindo lindo e, assim, como tu falaste, a gente tá numa época onde tá saindo muita série de fantasia, e especificamente esse mês, House of Dragon saiu numa semana e na semana seguinte você teve Anéis de Poder. Eu vou me sentir um pouco abandonada quando as duas acabarem, não sei tu. Eu senti isso no momento que eu terminei Sandman. Eu tava pensando assim, nossa, depois disso eu vou ter mais 2 séries de fantasia, mas depois eu não vou ter mais nada. E fiquei meio triste. Eu vou me sentir muito abandonada Eu por me senti um muito tempo. abandonada. Eu espero que a Amazon jogue a Roda do Tempo pra novembro, pra eu ter alguma coisa pra ver. Ok, que Roda do Tempo é basicamente a versão baixa renda e bissexual de Senhor dos Anéis. Mas tem a Rosamund Pike. e tem uma magia ali, então eu vou engolir com farinha. Mas, eu tô muito feliz que a gente tá tendo essa oportunidade de ter isso como são as séries. Eu acho que desde a infância eu sonho com isso. Antes a gente tinha Senhor dos Anéis, a gente tinha Harry Potter no cinema, e eram os grandes exponentes e tal, e tinha as outras variações, etc. Mas desde o trágico fim de Game of Thrones, eu acho que a lacuna que o final horrível da série deixou na cultura pop abriu espaços muito grandes pra que a gente possa ter essas adaptações, sabe? Então, é aquilo, sabe? O universo ele balanceia as coisas, você ganha Daenerys morrendo de uma forma xoxa. Spoiler de Game of Thrones, Spoiler, todo mundo sabe, infelizmente, disso. E você recebe a Galadriel matando um Troll das Neves. É isso que eu quero. Eu quero uma mulher loira de 2 metros de altura matando um Troll numa armadura. Com uma espada gigantesca. Com uma espada gigante. A minha personalidade será essa em 2023. É isso que eu quero, sabe? Eu quero o sad boy, Lorde dos Sonhos, que não consegue superar a ex-namorada. É isso que a gente quer ver. Já dizia Sharpay Evans, eu quero tudo. Exatamente, eu quero tudo. Eu acho que é importante que abra esse espaço pra diversidade nas fantasias, que abra esse espaço pra diversidade de histórias de fantasia, do jeito como essas histórias funcionam. Porque é isso que faz o gênero ser tão legal. É isso que faz com que as pessoas continuem buscando isso. E eu, particularmente, é isso que eu mais quero. Eu acho que a gente, principalmente quando a gente pensa no período de pandemia que a gente passou, eu não busco tanta realidade, eu busco magia. Então, se eu puder realmente encontrar magia, encontrar uma história com personagens que eu me envolva e que eu ache importante, eu vou estar mais do que satisfeito. Lindas palavras. Obrigado. Faço delas as minhas também. Então, galera, esse foi o episódio de hoje do Pendurado na Estante. Eu estou muito feliz
Porque também. eu queria muito fazer isso do Senhor dos Anéis, eu queria muito trazer esse espaço pra vocês, eu queria muito que desse certo. Deu certo, creio eu. Gostaria de agradecer Espero que tenha dado certo. Esperamos que venha aí. Será que vem aí? Vem aí, vem aí, vem aí. Então, eu queria agradecer a vida por ter topado participar. A gente tá falando disso faz mais de um ano pra ver se dá certo. A gente Deus. queria fazer, na época a gente recebeu um vídeo do Senhor dos Anéis, pra você ter noção de quanto tempo que a gente fala em fazer alguma coisa juntos. É Então, tô muito feliz que deu certo. Adicionado pra nossa listinha. Um curta e um... Gente, vem aí, vida. Vem aí, tu não perde por esperar. Meu Deus. Eu queria agradecer a todo mundo que você está ouvindo aqui o nosso papo. Eu estou muito feliz com a série, sou muito feliz com os livros. Tô muito animado que a gente está nesse novo momento para fãs de fantasia. Se você quiser fazer alguma consideração, vida, fazer uma divulgação do Cineclube aí, esse é o seu momento. Brilhe! Brilhe! Gente, além de um momento aqui, sigam pendurado no estante. Desculpa. Tá, 3, 2, 1. Sigam pendurado na estante no Instagram, no Twitter. Acompanhem todas as semanas que sair os episódios. Porque às vezes não sai, porque, enfim, eu faço isso tudo sozinho. TCC. Eu faço tudo isso sozinho e a vida não deixa. A vida, no caso, o conceito vida, não a pessoa vida na minha frente. Falar, meu Deus. Então, gente, pra quem não sabe, eu passo muito por isso também. Sigam Pendurado na Estante em todas as redes sociais e sigam o Cineclube de Butuca também. A gente tá lá no Instagram, @Cineclube de Butuca. Tem muitos posts bacanas sobre cinema. Tem as sessões pra quem tiver interessado. Também presenciais, onde a gente assiste filme e tem o debate. Minhas colegas naquele último episódio que participaram já devem ter comentado bastante sobre ele também. E eu queria agradecer muito, Lucas, por ter me chamado pra cá. Meu amigo, sempre outra metade. Minha cara, sempre minha Corey. lenda. Querida. E eu tô muito feliz também. Tô muito feliz. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam, episódios novos de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, toda sexta-feira, às 1 da manhã, na Amazon Prime Video. Eu estaria acordada 1 da manhã. Eu não estou sendo pago para fazer essa divulgação. A Amazon, se você quiser me pagar, eu estou aceitando. R$15 o Prime Video. Recebidinhos. Estamos aceitando. Patrocine a vida também. Patrocine o Cineclube. E é isso, galera. Muito obrigado. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Eu acho muito, muito bonito toda aquela conversa dele com o Frodo sobre não ter pena dos mortos e sim dos vivos. E eu acho que eu acabei de pegar uma fala de Harry Potter. Amiga, né? Corta, que não era isso, porque eu não sei porque isso veio na minha cabeça. Eu vou cortar isso na edição. Não, eu não sei porque eu acabei de pensar nisso, mas enfim. É por causa que são brancos velhos gays parecidos, é por isso que eu tô pensando Não, nisso. eu ia falar, na verdade, misturei.